Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Sou o professor Hugo Medeiros e vamos ver mais um pouco agora sobre o nosso curso de R para Ciência Política. Bom, o que eu vou falar hoje é uma parte bem básica, como é que a gente pode usar funções estatísticas, né, de estatística descritiva dentro do R, né, utilizando aí no nosso caso o RStudio. Então, como vocês já sabem, né, a gente vai construindo os códigos aqui do lado esquerdo, né, onde tem os scripts, e a gente vai executando e as saídas vão vindo aqui no console no lado direito. Bom, uma coisa bem básica aí de estatística descritiva são as tabelas, né, as tabelas de frequência. Então, com que frequência determinado valor ele ocorre dentro de uma base de dados. Aqui, apenas para ficar num exemplo, né, a gente vai continuar usando a base de dados nativa do R, o Iris, que a gente já conhece um pouco, e a gente vai usar a função table. Então, a gente vai usar a função table para criar aí a frequência absoluta da nossa variável da coluna de espécies, né? Então, a gente vai basicamente aí contar quantas vezes cada valor específico da coluna espécie, né, da variável espécie, dentro da base de dados Iris se repete. Então, setosa, versicolor e virgínica, cada um aparece 50 vezes na base de dados. A gente também pode fazer uma tabela de frequência relativa, na qual a gente vê a porcentagem, né? Ali absoluta, a gente vê quantas vezes, né, a contagem que cada caso, cada valor possível para essa variável ocorre, e aqui a gente vai ver o relativo. A gente vai usar a mesma estrutura, então table, né, a função e dentro o objeto, iris, espécies, só que a gente vai colocar uma função dentro da outra. Então o que é que ele vai fazer, né, aqui? Primeiro ele vai calcular, lembrando que a função, né, a gente tem que ler isso de dentro para fora, né, quando a gente tem funções aninhadas. Então primeiro ele vai criar a tabela de frequência absoluta da base de dados Iris, né, a variável, a coluna espécie. Depois ele vai transformar isso numa tabela proporcional. Se você tiver em dúvida, uma dica boa é você ir olhando os parênteses aqui. Então, o primeiro parêntese fecha com a função tabela e o segundo com a função tabela proporcional. Quando você for passando aqui, ó, a setinha, né, no RStudio, ele vai pintar e ele vai destacar onde é que esse parênteses está ligado. Então, quando a gente executa, né, a gente tem aí a versão percentual. Como cada uma tem frequência absoluta de 50, a gente ficou relativa aí arredondando a 33%. Bom, a outra coisa que é muito importante para a gente é a medida de tendência central. Então, as medidas de tendência central, elas indicam, né, qual é assim, o valor esperado para aquela variável, certo? Uma das mais conhecidas, né, a principal é a média. Então, a média é a expectativa, né? Se a gente fosse chutar um valor para a variável, a gente chutaria a média, certo? Então, aqui vocês vê um exemplo de como calcular a média da variável, né, tamanho da sépala, da base de dados Iris. Então, a estrutura que a gente já conhece, função aqui, né, uma função de média, min, e dentro do parênteses vai ter o parâmetro, né? Então, a gente está dizendo ao R que a gente quer que ele calcule a média, mas a gente tem que dizer do que. Então, Iris, a base de dados, o símbolo aí, né, de dinheiro, né, o cifrão, e o nome da variável. Então ele calcula aqui para a gente a média. Lembrando que todos os resultados vão saindo aqui do lado direito no console 5.84. A gente também pode calcular a mediana. A mediana é uma coisa interessante porque ela é uma medida de tendência central, né? Ela também marca, né, uma centralidade dos dados, mas ela também é uma separatriz. Então, para quem não está tão lembrado aí do conceito, separatriz, né, é um valor, né, uma estimativa que separa os dados em algum recorte que a gente escolheu. A mediana é a principal separatriz porque ela separa os dados aí, né, ela divide os dados meio a meio, né? Então, ela é o valor que está aí no centro e 50% dos dados está acima dela e 50% está abaixo. Então, a gente vê que essa variável aí, né, a saída deu 5.8, então ela tem média e mediana muito próximas, né? Quer dizer que ela tem uma tendência aí a ser simétrica, certo? A gente também pode calcular outras separatrizes, tá? Outras separações dos dados, usando a função quantil.
Aí ela é uma função de 2 parâmetros, como vocês estão vendo aqui. Até então a gente tinha usado somente funções de 1 parâmetro. Mas agora com a quantio ela vai ser uma função de 2 parâmetros, como vocês estão vendo na linha 16, 17 e 18. Qual é a diferença? É o corte que a gente quer dar. Então, na linha 16, quando a gente bota aqui probabilidade 0,75, certo? A gente está querendo calcular qual é a separatriz, vai separar os dados para pegar somente os 25% maior. Então, é o valor 6,4, como vocês estão vendo aqui na saída do console. Então, como é que a gente interpreta isso? Está dizendo que de 6,4 para cima estão 25%, ou seja, está aí esse quarto final dos dados dessa variável, que é o tamanho da célula, certo? Então, novamente, a gente usa a função quantio e ela pede 2 parâmetros, né? O objeto no qual a gente vai calcular o quantio e um parâmetro aí de probabilidade. Então, qual é o quantio que a gente quer? Lembrando que isso daqui em cima, né, é um quartil, esse daqui é um decil, então a gente está usando quantias de 10 e 10. E o último exemplo na linha 18 é um percentil, né, que a gente fica livre para usar qualquer coisa, né, de 1 a 99%. Então lembrando que esse aqui vai ser um valor mais baixo, porque ele está justamente quando a gente bota 10, a gente está querendo saber que valor 10% fica abaixo e 90% fica acima. A gente botou 75, a gente queria saber que valor, né, aí da variável separa em 75% fica abaixo desse valor e 25% acima. E por fim a gente tem o quantio aí, né, que na verdade é um percentil, que é 95. Então qual é o valor da variável que 95% fica abaixo e 5% aí fica acima? Então é 7,255. As separatrizes elas ajudam muito a gente a fazer uma divisão dos dados que ela não seja arbitrária, certo? Então, por exemplo, se você está com uma variável e você quer saber, né, o que é um valor alto para aquela variável, então você pode calcular em cima das separatrizes, né, dos percentis e assim por diante. Porque em vez de você arbitrar, você vai conseguir, por exemplo, qual é o valor que separa os 5% mais altos. Então, é justamente, né, o quantio percentil 95. Então, em vez de você estar arbitrando que é um valor alto, você consegue, né, a partir dessa estimativa, entender para aquela variável qual é um valor que está separando bem os casos os valores dentro daquela variável. Outra estatística descritiva muito comum é o desvio padrão. Então, o desvio padrão ele é interessante, porque ele diz a dispersão dos dados. E em ciência política a gente tem aplicação para isso quando a gente quer pensar, por exemplo, medida de equidade, ou quão concentrado está aquilo dali, o quão tem valores separados. Por exemplo, se a gente está pensando aí escolas, né? As escolas elas têm notas próximas, elas têm um sentido de equidade ali maior, ou elas têm notas muito separadas e um tipo de escola tem notas muito mais altas do que as outras, por exemplo. Mas aqui a gente vai ficar no tamanho da célula mesmo. Então, como vocês estão vendo aí na direita, 0,8. Então, o desvio padrão dela, né, ele está dentro a média mais 0,8 para cima mais 0,8 para baixo. Então, esse primeiro desvio, né, a média mais o desvio padrão para cima e para baixo, é onde está a maioria dos dados. Então, os dados eles estão concentrados aí, entre o desvio para cima e o desvio para baixo da média, certo? É como se você pode entender o desvio assim, os dados eles vão se separando, eles vão se agrupando dentro de saltos aí, de intervalos de 0,8, certo? Evidentemente que se a gente tivesse um desvio maior, isso iria querer dizer que os nossos dados eles estão extremamente distribuídos, ou seja, que há valores muito altos e há valores muito baixos. Com um desvio pequeno, a gente nota que a maior parte dos valores ele vai estar concentrado ao redor da média. A gente pode fazer um sumário descritivo básico usando uma função nativa aí do R, que é o sumário, né, summary, e aí é a mesma estrutura, né? A gente chama a função e passa o parâmetro. No caso, a diferença aqui é que nas outras funções a gente estava passando o nome da variável e aqui a gente vai passar a base de dados como um todo. Então, a rodar aqui, você vê que ela calcula a frequência da variável qualitativa, né?
e ele estima as estatísticas descritivas das variáveis que são contínuas aqui. Então ele já enxerga qual é o menor valor da sépala, o menor tamanho da sépala, o maior tamanho, qual é a mediana, qual é a média, qual é o primeiro quartil. Lembrando que o primeiro quartil é aquele valor, né, que 25% está abaixo dele e 75% está acima. E o terceiro quartil é o inverso, né? É o valor que 75% está abaixo dele e 25% está acima. A gente também pode fazer um sumário descritivo mais completo, que ele vai trazer algumas informações aí a mais, como por exemplo curtose e assimetria, que são coisas que podem ser interessantes também na análise da nossa base de dados. Para fazer isso, a gente vai usar o pacote FBasics, tá? Então a gente vai usar aqui a sintaxe que a gente já aprendeu do Pacman. Então a gente vai chamar o Pacman usando o nome, né, desse pacote, dois pontos, a função que a gente quer daquele pacote, que é payload. Só para lembrar vocês que o Pacman ele é muito legal, é um pacote para gerenciar pacotes. Então a estrutura do payload é assim: se você tiver o pacote, ele carrega; se você não tiver o pacote, ele instala, certo? Então vamos rodar aqui. Como eu já tenho, ele apenas carregou. Então você vê aqui do lado direito que ele carregou o pacote. Se não deu nenhum sinal de erro de nada, é porque o carregamento do pacote foi bem sucedido. Agora a gente vai usar a função Basic Stats, né, estatísticas básicas. Qual é a única diferença aqui? É que o Basic Stats é apenas para variáveis numéricas. Então a gente vai ter que dizer para a função o parâmetro. Quando a gente está passando, a gente vai ter que dizer o objeto e as colunas que a gente quer. Então tem uma sintaxe aqui que a gente já viu antes, mas nunca é demais relembrar, que é o colchete. Então, para eu pegar apenas algumas linhas ou algumas colunas de uma base de dados, eu uso colchete. Então eu uso colchete e boto uma vírgula dentro dele. E o que está antes da vírgula são as linhas e o que está depois são as colunas. Eu sei, porque a gente já explorou essa base de dados e o sumário está aqui, ó, que a única coluna que é não numérica, né, que é qualitativa, o fator, é a 5. Então eu vou aqui dentro do colchete, depois da vírgula, lembrando que antes da vírgula indica linha, depois coluna. Eu vou botar aqui o Czinho, né, que é o operador do R que indica a sequência, que eu quero da coluna 1 à coluna 4, certo? Então, voltando, a função aqui é a Basic Stats. Eu tenho que passar um parâmetro para ela, que no caso é um objeto. Qual é o objeto que eu quero fazer isso? Como nem toda a base de dados íris é numérica, eu vou passar aqui para ela um separador de que colunas eu quero. Lembrando que eu faço isso colocando dentro de um colchete, tá? Para o R entender, isso é uma indexação. Então eu estou passando para ele aqui o número, né, o index, né, a localização das colunas que eu quero usar. Então ao rodar isso, vê que legal. Ele diz aqui primeiro o número de observações, depois o número de nulos, não tem nenhum, o mínimo, o máximo de cada variável, o primeiro quartil, o terceiro quartil, a média, a mediana, a soma. Então, se eu fosse somar aqui, né, como é que seria? Ele diz o valor de erro, que é uma estimativa interessante também quando você está trabalhando com população e amostra. Ele diz o limite inferior da média e o limite superior. Porque, na verdade, quando a gente está falando de média, esse é o valor central, mas a média é como se fosse um intervalo. Então, ele está dizendo qual é o intervalo mínimo e máximo da média, né? Então, a média aqui, ela está entre 5.7 e 5.97 e o valor central dela é 5.8. Você vê que é uma análise mais avançada, né? Ele traz aqui a variância, traz o desvio padrão, que a gente já viu, e duas estatísticas que são interessantes, que elas dizem do valor da curva, né? Que é justamente a simetria e a curtose, né? Então você vê que as variáveis, né, elas têm uma simetria boa. A gente já esperava isso pela diferença, né, de média para mediana. Então vocês veem que a média e a mediana aqui é sempre muito próxima, certo? Então ela tem um valor de assimetria baixo, certo? A gente pode notar aqui também que quando a média é maior, a assimetria é positiva, e quando a média é menor do que a mediana, a assimetria é negativa. E a curtose, para quem não lembra, ela indica o achatamento, né? Então, como é que está a concentração ao redor da média?
Então eu tenho os valores concentrados ao redor da média, ou eu tenho um número maior de valores concentrados ao redor da média, ou menor do que o esperado. Então a kurtose ela dá uma ideia para a gente de como esses valores estão concentrados ao redor da média, ok? Então é isso, gente. Sobre estatística descritiva básica com R, como é que a gente pode calcular algumas estatísticas básicas que, apesar de serem simples, elas podem ajudar a gente em análise. Se tem alguma dúvida, deixa um comentário, ou se você está fazendo o curso, né, com a gente em alguma das disciplinas aí ofertadas, mestrado, doutorado, manda uma mensagem no Classroom. Abraço.